Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aula no canal Alessandro Moraes, Gospel Tech 316. E nesse vídeo de hoje nós iremos estudar juntos a lição número 10 do curso Alicerces Firmes, que é Adão e Eva desobedeceram a Deus. Quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que estão acompanhando, todos aqueles que estão vendo as aulas do curso Alicerces Firmes. Nós já estamos aí na 10ª aula, né? Então já há 2 meses, praticamente 2 meses e meio, né? 10 semanas que estamos juntos aí, estudando a Palavra de Deus, podendo crescer um pouco mais em conhecimento e intimidade com o Senhor. Porque conhecer a Palavra de Deus é algo maravilhoso, é algo que nos alimenta, alimenta o nosso espírito, é algo que renova as nossas vidas, é algo que nos dá direção, que nos dá diretrizes para seguirmos vivendo de uma maneira melhor, da maneira que Deus quer que nós façamos. E a própria palavra de Deus nos diz que a prova que nós amamos a Deus é quando nós obedecemos a Ele. E para a gente obedecer a Ele, nós temos que conhecer qual é a vontade dEle. Para conhecer a vontade dEle, nós temos que aprender da sua palavra, que é a Bíblia, que é isso que nós estamos fazendo. Então hoje, pessoal, é a última lição, a lição 10 dessa apostila 1. A partir da próxima lição 11, eu já estarei disponibilizando abaixo na descrição do vídeo o link para vocês baixarem, para vocês fazerem o download da apostila número 2, tá? Então, aqueles que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, se vocês ainda não viram as outras lições anteriores, eu sempre disponibilizo na descrição do vídeo, logo abaixo do vídeo, na descrição, o link para vocês baixarem a apostila em PDF, para estar acompanhando durante as videoaulas, para estarem estudando durante a semana, para estarem respondendo as perguntas, para a gente estar corrigindo na próxima aula, tá? Então eu acho bem importante que, se vocês tiverem condições, é lógico, né, de vocês fazerem o download da apostila. E além disso também eu disponibilizo aí alguns outros links, que é para você poder instalar o app da Bíblia, né, a Bíblia, no seu celular ou no seu computador. Ok, pessoal? Hoje nós não teremos a revisão das perguntas da aula anterior, porque a aula anterior, que foi a aula 9, ela em si já era uma revisão, né, de todas as outras aulas que nós tivemos da 1 a 8. Inclusive ela foi em formato de perguntas e respostas. Então hoje nós iremos dar início direto na lição 10. E é um pouquinho maior a lição de hoje. Então não quero ficar tecendo muitos comentários aqui, para nós não alongarmos muito este vídeo, ok? Então eu quero estar orando junto com vocês. Vamos estar orando juntos, onde você estiver, da maneira que você estiver. Se você simplesmente puder fechar seus olhos, vamos estar direcionando nossas palavras ao Senhor. Pai amado, Senhor fiel, Senhor justo, Senhor verdadeiro, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o poder para todo sempre, Pai. Nós te agradecemos por mais esse dia de hoje que o Senhor está nos concedendo, ó Pai. Te agradecemos porque pudemos levantar das nossas camas com saúde, respirando, nos movendo, refletindo, Senhor, pensando, ó Pai, com a inteligência, Senhor, que o Senhor nos deu, Pai. Que nós possamos a cada dia, Senhor, ter a unção de Ti em nossas vidas, que nós possamos ter discernimento de todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que Teu Santo Espírito, Senhor, esteja sempre presente conosco em nossas vidas, ó Pai, para nos instruir, para nos ensinar, juntamente com Tua Palavra, e que nós possamos sempre Te obedecer, ó Deus. Esteja conosco nessa aula de hoje, nos ensina, ó Pai. Espírito Santo, Senhor, revela, Senhor, tudo aquilo que tem que ser revelado, e que nós possamos realmente aprender mais de Ti, da Tua vontade, Senhor, para poder sempre, Senhor, Te obedecer, Te amar, ó Deus,
e que o Senhor possa a cada dia, a cada instante, Senhor, derramar sobre nós o teu perdão, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor. Muito obrigado, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então vamos lá, hoje lição 10 do curso Alicerces Firmes. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Então, pessoal, na lição de hoje, a gente vai começar a estudar uma nova parte da história da criação de Deus. Porque da lição 1 até a lição 9, nós vimos aí sobre a Bíblia, sobre Deus, aí sobre tudo que Deus criou, né? Os seres espirituais, criou o homem, criou a terra, e tudo era perfeito, tudo era bom, tudo era do jeito que Deus planejou, ele fez. Porém, na lição de hoje, nós vamos ver aí Satanás, né? Que nós já aprendemos que Satanás era, antes de ser o traidor, antes de ser o acusador, ele era um anjo de Deus, né, chamado Lúcifer. Ele tinha sob a responsabilidade dele os outros anjos, e se encheu o coração dele de, como que eu posso dizer, ele queria almejar a posição de Deus. Ele não estava satisfeito com a posição que Deus tinha dado a ele, ele queria mais que aquilo, né? Então ele invejou a posição de Deus, queria tomar o trono de Deus, e por isso ele, juntamente com a rebelião que ele conseguiu enganar, né? Porque a gente vai ver hoje que Satanás, ele é o enganador. A experiência maior dele é isso, é ele distorcer as coisas para poder mentir e enganar as pessoas, né? Da mesma forma ele enganou vários anjos do Senhor. Esses anjos se rebelaram também juntamente com ele e foram todos destituídos do céu, né? E hoje nós conhecemos Lúcifer como Satanás, o enganador, e seus anjos que o seguiram como os demônios, tá? Então às vezes a palavra pode soar meio forte, né? Demônios, mas é algo que nós temos que tratar, tá? O reino espiritual, apesar de nós não vermos com os nossos olhos carnais, ele é bem real, ele existe, tá? Não é nenhuma historinha, não é lenda, ele é bem real, ele existe. Então, assim como existe o reino espiritual, existe também Deus, existe os anjos do Senhor que acampam ao nosso redor, que nos ajudam, mas existe também Satanás e seus demônios, tá? Então nós temos realmente que aprender sobre tudo isso, porque faz parte da nossa vida e nós temos que crer nisso. Então hoje nós vamos ver que tudo aquilo que Deus criou, que era tudo perfeito, veio a se complicar, né? Através do que? Através da desobediência a Deus, chamada também de pecado. Vamos para a lição então. Bom, pessoal, então o objetivo da nossa lição de hoje é mostrar o ódio de Satanás por Deus e pelo homem, e o caráter de Satanás como mentiroso, enganador, acusador e assassino. Mostrar a escolha do homem desobedecendo a Deus deliberadamente e os resultados imediatos desse pecado, né? Então nós vamos ver aí que quando o homem desobedece a Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento, ele tem sim um resultado imediato dessa desobediência, tá? Só uma observação que eu gostaria de deixar aqui, na verdade não é nem uma observação, é um pedido aí de desculpas, né, de perdão. E ontem à noite, quando estava preparando a aula, eu notei que tem vários erros de ortografia na lição, tá? Então eu peço desculpas para vocês e vou corrigir para a próxima apostila. Vamos continuar. Então essa lição vai nos ajudar a ver que Satanás
é o inimigo de Deus e o nosso inimigo também. Reconhecer as estratégias de Satanás, reconhecer a necessidade de conhecer e crer na palavra de Deus e ver as terríveis consequências do pecado, né? O que a desobediência a Deus pode acarretar para o ser humano, para nossas vidas. Bom, então vamos começar. No Jardim do Éden. Então a vida no jardim era agradável para Adão e Eva, porque tudo era perfeito. Eles tinham tudo o que precisavam. Deus era o seu amigo. Ele os amava e eram muito felizes. Deus havia colocado Adão e Eva na posição de administradores sobre toda a bela criação divina. Já que não havia doenças, pestes, ervas daninhas, nem espinheiros, o trabalho de Adão ele era muito agradável. Ele só precisava buscar a Deus para pedir direção, e Deus lhe dizia exatamente o que era melhor para ser feito. Deus deu a Adão e Eva uma imensa variedade de plantas, frutas e legumes para comerem. Preocupações financeiras eram desconhecidas porque não havia dinheiro. Tudo o que eles precisavam já estava lá. Adão e Eva podiam comunicar-se entre si e com Deus. Eles não tinham pecado, portanto, não havia impedimento na sua comunicação com Deus e entre si. Tá? Então nós vamos aprender aqui que o que nos afasta de Deus, o que bloqueia a nossa comunicação com Deus é o pecado. Eles nunca tinham brigado ou ofendido um ao outro com palavras e nem haviam praticado nada de errado, né? Era um casal perfeito. Adão e Eva eram perfeitos, porque tudo o que eles precisavam, tudo o que eles faziam, Deus vinha e ensinava a eles como fazer, e eles obedeciam exatamente aquilo que Deus ensinava. Por isso que não havia briga, né? E eles gozavam de perfeita comunhão e amizade com Deus e um com o outro. Mas, e quanto ao grande inimigo de Deus, Satanás? Satanás sabia a respeito do aviso de Deus a Adão em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. Por odiar a Deus, Satanás queria destruir o homem e a mulher que Deus criara. Por isso, Satanás planejou enganar Eva. Satanás usou a serpente para disfarçar-se e enganar Eva. Então vamos ler lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1. A serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Então a serpente era muito esperta. Ela aproximou-se e perguntou à mulher: é verdade que Deus disse que não deviam comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Então interessante, né? Que a serpente até falava naquela época. Então ela fez essa pergunta a Eva: é verdade que Deus disse que não deviam comer do fruto, olha a observação, de nenhuma das árvores do jardim? Então, lógico que a serpente sabia, né? Porque na verdade ali Satanás estava usando a serpente para poder fazer essa pergunta a Eva, mas ele sabia que Deus havia já falado para eles que eles podiam comer de todas as árvores do jardim, menos de uma, que era essa, né? Então ela aguçou, né? Aquela pergunta da serpente pode ter aguçado a Eva, despertado a atenção de Eva. Então isso não era apenas uma cobra falando com Eva. O próprio Satanás entrou na cobra. E ele se disfarçou de cobra para enganar Eva.
E a serpente era mais esperta do que qualquer outro animal que Deus criara. E o Satanás, ele é um enganador. Ele não deixou que Eva soubesse que era ele falando através da serpente. Porque com certeza, queridos, Deus já havia instruído Adão e Eva sobre Satanás. Ele já havia contado a história de como Lúcifer, que era um anjo de luz, foi o chefe da rebelião e por isso foi destituído dos céus e se tornou Satanás. Então Adão e Eva conheciam toda essa história com toda certeza. Então, se ele aparecesse a Eva como Satanás, logo Eva iria notar que ele era o inimigo e não ia dar ouvidos. Mas por isso, Satanás é estratégico, é enganador. Ele utilizou o quê? Uma serpente. Porque naquela época nós vamos ver que Eva e Adão não tinham nenhuma inimizade com os animais, né? Então, quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais percebe quanto Satanás é enganador e perverso. Em João 8, versículo 44, a Bíblia diz que Satanás é mentiroso e homicida. O próprio nome Satanás significa enganador ou acusador. Ele tenta fazer o que é bom parecer inútil ou mal, ou seja, ele distorce as coisas. Ele tenta fazer o que é bom, tenta fazer o que é mal parecer bom. Tenta sugerir que Deus é mentiroso, mas ele sabe muito bem o que Deus diz é absolutamente verdade. Mas foi isso que Satanás fez com Eva. Ele a enganou, aparecendo a ela na forma de uma serpente. 2 Coríntios 11, versículo 14. Vamos à Bíblia. Então diz assim: ainda assim, não estou surpreendido, pois o próprio Satanás pode transformar-se num anjo de luz, né? Então a palavra de Deus nos diz que Satanás também pode se disfarçar, pode se transformar num anjo de luz para enganar as pessoas. Então naquele tempo, os animais não atacavam de forma alguma Adão e Eva, ou uns aos outros. Por isso que Eva não teve medo de conversar com a serpente. Bom, Satanás ainda engana as pessoas. Os objetivos de Satanás e suas táticas enganosas não mudaram. Ele ainda está tentando enganar e destruir as pessoas. Ele não usa uma serpente como fez com Eva, mas qualquer meio ou tática que as pessoas aceitem. Então, o que ele faz? Como a palavra de Deus nos diz, Satanás ele anda ao nosso derredor, procurando nos conhecer, procurando ouvir as palavras que nós falamos, para saber aonde que a gente tem uma maior facilidade em vacilar. Ou seja, resumindo, qual é o nosso ponto mais fraco, para que ele possa atacar as nossas vidas nesse ponto fraco, justamente ali onde nós temos mais facilidades de errar, de pecar, tá? Então, muitas vezes Satanás engana as pessoas falando mentiras direto às suas mentes. Quando Satanás fala com as pessoas, não deixa que elas saibam que é ele quem está falando. E as pessoas acham que aqueles pensamentos são delas mesmas. Mas na verdade é Satanás quem está colocando tais pensamentos em suas mentes. Então vamos ver agora aqui Atos capítulo 5, versículo 3.
Mas Pedro perguntou: Ananias, Satanás encheu o seu coração. Por que você permitiu isso? Quando você afirmou que este era o preço total, estava mentindo ao Espírito Santo, né? Então, essa parte aqui de Atos, nós vemos aqui esses versículos onde Pedro está julgando praticamente Ananias, porque naquela época era um costume, né? Porque a igreja estava praticamente crescendo muito pós a morte de Cristo. Então a gente chama da primeira igreja, né? A igreja primitiva. Então as pessoas estavam cheias realmente do Espírito Santo e tudo que elas tinham praticamente elas vendiam, doavam o dinheiro das vendas, né, dos seus bens ali no altar do Senhor, onde os apóstolos estavam administrando esse dinheiro, e esse dinheiro com certeza era para o sustento de muitas pessoas, né? Porque as pessoas estavam tão contentes, tão alegres com tudo o que estava acontecendo, com os apóstolos ensinando a palavra, o evangelho de Deus, que as pessoas praticamente viviam todas juntas no mesmo local, e era uma igreja, somente uma igreja, e ali as pessoas estavam sendo, então, aqueles que não tinham condições, estavam sendo sustentados por aqueles que tinham, né? Era uma grande unidade. E aí, Ananias e sua esposa decidiram vender a sua propriedade para doar o dinheiro no altar também. Agora, interessante é que quando eles venderam e foram doar o dinheiro, eles mentiram, né, para Pedro, porque eles venderam por um valor mais alto, chegando no altar, eles falaram que tinham vendido por um valor menor, né? Então por isso que Pedro falou que Satanás encheu o seu coração, porque toda mentira nós damos crédito a Satanás, porque ele é o pai da mentira. Por isso, queridos, que nós de forma alguma não podemos mentir, né? Nem que seja uma mentirinha, porque a mentira não vem de Deus, a mentira não vem do Senhor, a mentira vem de Satanás. Então, quando as pessoas mentem, né, não é algo que Deus se agrada de forma nenhuma. E fora que nós sabemos que a mentira, como o ditado popular diz, tem pernas curtas, né? Logo é descoberta, tá? A gente não consegue sustentar uma mentira por muito tempo. E depois a gente acaba até se complicando mais ainda. Mas vamos lá então. Então, quando Satanás, né? Quando as pessoas mentem, é porque Satanás está enchendo o coração delas. Na verdade, Satanás só pode estar em um lugar de cada vez. Mas vocês devem lembrar-se de que muitos dos anjos seguiram Satanás em sua rebelião contra Deus. Deus removeu Satanás e seus seguidores rebeldes de suas posições de serviço no céu. E esses anjos, ou espíritos rebeldes, andam pela terra, invisíveis, e trabalham com Satanás contra Deus e contra os homens. São esses espíritos que Satanás usa para falar mentiras às nossas mentes. Satanás pode falar com você até mesmo quando está ouvindo a palavra de Deus. Que coisa, né, pessoal? Como assim? Ele pode colocar dúvidas em sua cabeça, tais como: por que eu deveria acreditar na Bíblia? Satanás não quer que ninguém conheça ou acredite em Deus. Vamos ler 2 Coríntios 4:4. Satanás, o Deus, está vendo que o Deus aqui está como letra minúscula. O Deus deste mundo pecaminoso o fez cego, incapaz de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que mostra como Deus realmente é. Então, ele cega a visão das pessoas para essas pessoas não enxergarem realmente como Deus é.
tá? Ele odeia Deus e odeia a palavra de Deus, a Bíblia, mesmo sabendo que é verdade. Algumas vezes, Satanás usa outras pessoas através das quais ele nos fala mentiras. Essas pessoas podem estar seguindo Satanás consciente ou apenas estar sendo enganadas, como Eva, né? Então, muitas pessoas, às vezes, que Satanás usa contra nossas vidas, para nos instigar a fazer algo contra Deus ou para mentir, às vezes essas pessoas nem sabem que estão sendo usadas por Satanás, tá? Como Eva foi usada. Como assim Eva foi usada? Eva comeu o primeiro fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e depois ela levou o fruto para Adão também comer. Então ela foi usada por Satanás, só que não sabia que estava sendo usada. E Satanás tenta fazer com que seguir essas pessoas pareça muito atraente para nós, apesar de no final ser um caminho de morte. Ele fará com que nós sintamos que estamos perdendo alguma coisa se não seguirmos com os outros. Que é mais importante para nós seguirmos um líder errado ou uma multidão errada do que arriscar perder nossos amigos fazendo o que sabemos ser certos. Tá, pessoal? Então, muitas vezes acontece isso em nossa vida, né? A gente começa a aprender sobre a palavra de Deus, nós começamos a seguir a Deus, a amar a Deus, só que nós vamos bater de frente com, às vezes, um grupo de amigos, amizades nossas, que não creem e não acreditam da maneira que nós passamos a acreditar. E às vezes, por nós não querermos perder essas pessoas, essa amizade, nós decidimos voltar atrás e não seguir a palavra de Deus. Mas o mais importante para nós é seguir a palavra de Deus. Porque depois, através das nossas vidas transformadas, essas pessoas que são nossas amigas podem ver a diferença na nossa vida e isso ser para ela um testemunho vivo de Deus e ela também se converter, tá? Satanás pode pegar-nos também de outras maneiras. Pode ser que não queiramos nos identificar com a multidão, mas, por outro lado, queiramos ser mais sábios do que todo mundo e totalmente autossuficientes. Então, essas duas características são muito problemáticas para nós, tá? Querer ser mais sábio, né? Querer ser mais inteligente, conhecedor, mais do que todas as outras pessoas. E ser autossuficiente, ou seja, eu não dependo de ninguém para poder viver. Satanás conduziu muitos à destruição através da mentira que diz que o homem pode ser independente de Deus e fazer o que bem entender, porque ele é inteligente e capaz. Nos últimos dias, temos ouvido muito sobre o culto a Satanás e práticas semelhantes. A maioria das pessoas não tem desejo de seguir essas que são obviamente satânicas, essas seitas, né? Esses cultos que são satânicos. Mas muitas estão se envolvendo em coisas mais sutis, que na verdade tem Satanás por trás disso, como foco. E as pessoas muitas vezes não percebem, porque são sutis essas coisas. Então tenha muito cuidado com que qualquer coisa que faça você buscar um poder que não seja o poder de Deus para encontrar respostas para a sua vida, né? Então muitas vezes nós estamos perdidos, sem direção, e a gente vai buscar aí coisas que são poderes sobrenaturais para poder ajudar a reencontrar o caminho da nossa vida, tá? Então isso aí você pode ficar ligado, porque não tem nada a ver com Deus. O único poder que vem do céu é o poder do Deus Criador, tá? Todas as outras formas aí de adivinhação, de descobrimento de futuro, ou seja lá o que for,
não vem de Deus. Qualquer coisa que exalte ou dê uma conotação boa, agradável ou atraente a coisas que são realmente más. Então, tudo aquilo que quer fazer uma maquiagem, uma moldagem, né, em algo que a gente sabe que é ruim, mas quer dar uma transformadinha para dizer, não, isso não é tão ruim assim, você pode fazer. Então, preste atenção, isso também não vem de Deus. Jogos ou músicas ou qualquer outro tipo de entretenimento que exalte, né, matar, mentir, roubar, ou que tenha linguagem obscena ou imoralidade, né? Então, para muitas pessoas, às vezes, esses tipos de coisas não vão levar a mudar os pensamentos, né? Não vão instigar ela a fazer as mesmas coisas que elas estão ali vivendo. Mas, para uma grande parte das pessoas, isso pode sim prejudicar a vida delas, levar a elas a querer fazer as mesmas coisas que elas estão vivendo, né? Ouvindo ou vivendo, seja em vídeos, em músicas ou jogos, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos fazendo ou aqueles que estão ao nosso redor. Procurar sempre instruir as pessoas. Qualquer coisa que negue a existência de Deus ou mesmo que enfraqueça a mensagem da Bíblia, né? Então tudo aquilo que nos ensina que quer negar que Deus não existe, né? Ou quer falar que o que está na Bíblia não é correto, ou que são meias palavras, ou seja, algumas coisas estão certas, outras erradas, foge, porque com certeza também não vem de Deus, tá, pessoal? Então, tomar muito cuidado aí com esses itens. Todas essas coisas aí, na realidade, tem como autor Satanás. É ele quem está por trás delas. Não importa o quão inocentes, populares ou inofensivas essas coisas possam parecer, né? E esse que é o grande problema. Muitas vezes elas parecem inofensivas, né? Coisas inocentes ou populares. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Todo mundo está curtindo isso, por que eu não posso curtir? Tomemos cuidado. Satanás tentou e enganou Eva, né? Nós já lemos aí, Gênesis 3:1, quando Satanás usa a serpente para fazer a pergunta para Eva. E por que Satanás fez essa pergunta a Eva? Ele já sabia a resposta certa, ele conhece Deus, conhece a palavra de Deus, né? Ele não se importa com o que Deus havia dito. Ele estava testando Eva para poder fazê-la cair numa cilada. Ele estava tentando lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. E esta é uma das táticas favoritas de Satanás. Satanás já tinha conseguido enganar Eva. A resposta dela não foi o que Deus havia dito. Deus não disse que eles não poderiam tocar na fruta. Disse que eles não poderiam comê-la. Vamos ver aqui na Bíblia. Gênesis 3. Então, depois que Satanás, através da serpente, perguntou a Eva, Eva respondeu: nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse que não podemos comer da fruta daquela árvore e nem sequer tocá-la, senão morreremos, tá? Então não foi isso. Para começo de conversa, Deus não disse que eles não poderiam tocar. Deus disse que eles não poderiam comer, né? Então Eva aqui já acrescentou na resposta dela algo que Deus não tinha dito, já aumentou, certo? Então o mandamento de Deus foi tanto para Adão quanto para Eva. Deus deu essa ordem primeiro a Adão.
E Adão aparentemente contou a Eva o que Deus havia dito. Mas apesar de Deus não ter dado o mandamento diretamente a Eva, ela estava incluída nele. Qualquer coisa que Deus dissesse a Adão seria para Eva também. As palavras da Bíblia foram dadas para pessoas que viveram há muitos anos atrás, mas ainda são as palavras de Deus para cada um de nós. Deus não tem diferentes mensagens para diferentes pessoas. Sua mensagem é a mesma para todos, de todas as raças e nacionalidades, para homens, mulheres e crianças. O que ele diz para mim em sua palavra, ele também diz para você. Agora vamos ler os versículos 4 e 5 de Gênesis. Certamente vocês não morrerão, retrucou a serpente. Deus sabe muito bem que no instante em que comerem dessa fruta, seus olhos serão abertos, e vocês, como Deus, serão capazes de distinguir o bem do mal. Então a serpente aqui retrucou e colocou no coração e na mente da Eva e comparou que se eles comessem desse fruto, eles seriam como Deus. Tá? Então a serpente, Satanás, aguçou a mente de Eva, ofereceu algo a ela, que até então ela não tinha ainda, talvez, pensado. Então agora, Satanás estava chamando Deus de mentiroso. E falou que certamente eles não morreriam, Ele não estava mais lançando dúvidas, estava negando a verdade, que é outra de suas táticas favoritas. Satanás é realmente mentiroso. Ele afirmou o contrário do que Deus havia dito a Adão. Ele disse que Deus havia dito que não era verdade, porque Deus falou a Adão que se comessem daquele fruto, eles certamente morreriam. E a serpente agora estava falando para Eva que eles não morreriam. Deus havia dito: se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerá naquele mesmo dia. Deus quis dizer que Adão e Eva seriam separados dele, aquele que lhes deu a vida. Deus disse: você morrerá. Satanás disse: você não morrerá. Satanás estava mentindo, porque na verdade a morte que Deus disse que Adão e Eva passaria naquele instante que eles comessem o fruto, não seria a morte física, mas seria a morte que seria a separação de Deus, Porque Deus vinha conversar com eles todas as tardes, vinha ensinar a eles, tinha uma comunhão com eles. E a partir do momento que eles desobedecessem, que o pecado entrasse na vida deles, que o pecado é a desobediência a Deus, eles teriam essa morte, que é a separação de Deus. Mas o que estava realmente por trás da mentira de Satanás? Satanás tinha se rebelado contra a autoridade de Deus. Ele pecou quando quis tomar o lugar de Deus. Ele não queria mais obedecer a Deus. Queria ser independente de Deus e dono da sua própria vida. Agora, Satanás estava sugerindo a Eva que ela deveria rebelar-se também contra Deus. Satanás estava sugerindo que ela comesse da fruta para que pudesse ser como Deus, conhecendo o que era bom e o que era mal, ou seja, ser independente de Deus. Ao invés de Deus falar para eles, ensinarem o que era bom, o que era mal, eles mesmos teriam o poder de decidir isso. Satanás queria que Eva acreditasse que ela não precisaria mais de Deus para dizer o que era certo ou errado. Mas a verdade é essa: Deus não fez as pessoas para viverem conforme suas próprias ideias e pensamentos. Deus nos fez para sermos guiados por sua palavra. Tem vários versículos aqui, queridos,
Salmo 19, do 7 ao 12, o Salmo 119, que é um salmo bem grande, Provérbios 3, 5 e 6 e Timóteo 3, 16 e 17. Eu vou ler aqui com vocês Provérbios 3, 5 e 6, tá? E o Timóteo, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Depois em casa, aí, outro momento, vocês podem ler os Salmos 19 e o 119 também. Então, Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Então, o que nós devemos fazer é colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, e nós não devemos o quê? Se apoiar em nossa própria capacidade e entendimento, tá ok? Então nós não devemos ser independentes. Vamos ver aí 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, tudo aquilo que nós precisamos de regras e diretrizes para vivermos a nossa vida a cada dia, para fazer a boa obra, está na Bíblia, que é a palavra de Deus, que foi inspirada por Deus, e os homens, seus profetas, pessoas escolhidas por Deus, escreveram, tá, pessoal? Então, hoje Deus fala conosco de diversas maneiras, lógico, mas a maneira mais importante é através da sua palavra, que é a Bíblia. Então, não importa o que eu, você e outras pessoas pensamos, ou o que Satanás e seus demônios dizem. O que importa é o que Deus diz. Bom, enfim, Eva comeu do fruto e também o deu a Adão, né? Não resistiu, desobedeceu a Deus e comeu do fruto que não era para comer. Então vamos ver Gênesis 3, 6. A mulher ficou convencida, reparando na beleza daquela árvore e que a sua fruta era agradável ao paladar e atraente aos olhos. Além de lhe dar entendimento, tomou a fruta e comeu-a. Depois ofereceu a seu marido e ele também comeu, tá? Então, primeiro ela se maravilhou com aquele fruto que parecia muito bonito, agradável ao paladar, né? Atraente aos olhos, um fruto que ia dar entendimento a ela. Então, ela não resistiu, comeu e deu a Adão. Errou e fez o marido errar também. Satanás enganou Eva e ela acreditou nele, né? 1 Timóteo 2,14 diz que Satanás é um enganador, né? E não foi Adão quem foi enganado, mas sim Eva. E o resultado foi o pecado, né? Quem foi enganado foi Eva, mas ela foi e convenceu Adão.
Ela acreditou que Satanás estivesse falando a verdade. Acreditou que seria tão sábia quanto Deus. Adão sabia que Deus havia dito para não comer, e apesar disso, deliberadamente desobedeceu ao mandamento de Deus. Adão preferiu não depender de Deus. Ele queria ser independente de Deus. Queria decidir por si mesmo o que era bom e o que era mal. Em vez de dar a Deus o primeiro lugar, Adão tomou o lugar para si. Ele preferiu ser seu próprio dono e fazer o que bem quisesse. Adão não queria mais que Deus o guiasse. Deus tinha o direito de guiar Adão? Sim, né? Porque Deus era o seu criador, né? Então, como nós já vimos aí, Deus, nas aulas passadas, era o criador, é o criador do homem. Então, tudo que Adão tinha vinha de Deus. E Deus tem o direito de nos dizer o que fazer? Lógico que sim. Tudo que temos vem de Deus. Ele nos dá principalmente a vida. Nossa vida, nosso fôlego de vida vem de Deus. Então, Ele tem o direito, sim, como nosso dono, de dizer tudo aquilo que nós devemos fazer. O pecado de Adão e Eva os separou de Deus. Então vamos ler agora versículos 7 e 8 de Gênesis. Os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Foram então juntar folhas de figueira para cobrir-se. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus que passeava pelo jardim, e esconderam-se entre as árvores. O que Deus quis dizer que aconteceria a eles se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que Deus quis dizer com morrer? Eles não cairiam mortos imediatamente após terem comido a fruta. Eles ainda ficariam em pé. Fizeram roupas de folhas para si. Isso quer dizer que a palavra de Deus não se cumpriu? Afinal, será que Satanás tinha razão? Não. Eles foram, sim, separados de Deus imediatamente após terem comido a fruta. Deus sempre cumpre o que diz. Ele nunca muda. Ele não esquece suas promessas de punir a desobediência aos seus mandamentos. Por que o pecado deles os separou de Deus? Isaías 59, versículo 2 diz: Mas as vossas iniquidades, pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Porque Deus é santo e justo, não pode continuar a ter amizade com aqueles que desobedecem a seus mandamentos. Deus odeia todo pecado e pune toda desobediência aos seus mandamentos com a morte. Pessoal, aqui é muito importante, tá? Que Deus odeia o pecado. Não é que Ele odeia o pecador. Ele não odeia o ser humano pecador. Ele odeia o pecado. Tanto é que nós vamos aprender que Ele providenciou o livramento do pecado, a nossa salvação, a nossa reconciliação com Ele, através de Jesus Cristo, seu Filho amado, através do sacrifício do Filho dele, do próprio Filho, primogênito dele na cruz, tá? Então ele não odeia o pecador que somos nós, ele odeia o pecado, o ato da desobediência. Romanos, a parte de Romanos 6:3 diz: o salário do pecado é a morte, Então, ou seja, primeiro pagamento por estarmos pecando, indo contra a vontade de Deus, é a morte, que é a separação de Deus. Por que Adão e Eva
porque Adão e Eva desobedeceram a Deus, foram separados da sua amizade com Deus. Seu relacionamento com Deus estava quebrado. Eles não estavam mais em comunhão com Deus. Eles tornaram o partido do grande inimigo de Deus, Satanás. E agora também são inimigos de Deus. Então, em Mateus 12:30 e Lucas 11:23, né? São dois versículos que dizem praticamente a mesma coisa. Nós vamos ver aqui Jesus falando, né, que quem não está com ele está contra ele. Quem não ajunta comigo espalha, certo? Então, todo aquele que não está comigo é contra mim. E quem não me ajuda a ajuntar espalha. Ou seja, não tem meio termo, não tem em cima do muro. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado de Satanás. Ok, pessoal? Às vezes é duro, né, dizer algumas palavras, mas é a pura verdade. Preste atenção nessa ilustração. Imagine quão terrível seria se um amigo nosso, tá? Vamos supor que nós temos um amigo, um grande amigo, tá? Um amigo mais pessoal seu, lhe desse as costas. Fala, filhão. Bom dia. Lhe desse as costas e começasse a andar com um inimigo que o odiasse e que até quisesse matá-lo. Que grande decepção seria perceber que aquele que antes era seu amigo tinha se tornado seu inimigo, né? Então isso aqui é um exemplo, uma ilustração muito boa do que aconteceu com Adão e Eva. Imagina nosso melhor amigo de repente virar as costas para nós e, além de virar as costas, ainda se aliar a uma pessoa que nós sabemos que é nossa inimiga, que quer o nosso mal. O quão dolorido seria para nós aceitar isso, que aquela pessoa que a gente amava tanto, que a gente convivia tanto com ela, nos apunhalou, virou as costas e ainda, além de virar as costas, ainda foi se tornar amiga do nosso inimigo. Então, para Deus, com certeza isso foi muito terrível, né? Adão e Eva, aqueles que ele criou, que ele amou, aquele que deu tudo para eles, viraram as costas e tornaram-se partido de Satanás. Foi isso que aconteceu quando Adão e Eva deram as costas para a sua amizade com Deus e começaram a seguir Satanás. Satanás é o grande inimigo de Deus. Então, quando Adão e Eva deram as costas a Deus e seguiram Satanás, tornaram-se inimigos de Deus. Um galho não morre imediatamente ao ser quebrado da árvore, que era a sua fonte de vida. O processo de morte desse galho pode levar vários dias. Mas no dia em que as folhas, que eram verdes, tornarem-se secas, aí sim, esse galho estará completamente morto. A mesma coisa aconteceu com Adão e Eva. A morte física não era evidente em seus corpos no dia em que desobedeceram a Deus. Eles ainda continuavam respirando em pé, mas tinham morrido para Deus, que era o que? A fonte de vida deles. Então a parte deles que foi feita à imagem de Deus, para que pudesse conhecê-lo, amá-lo e obedecer-lhe, foi imediatamente separada de Deus quando desobedeceram ao seu mandamento. Eles agora estavam separados de Deus e tinham se tornado seus inimigos. Seus corpos posteriormente também morreriam, e eles iriam para o lugar de castigo eterno que Deus havia preparado para Satanás e seus demônios. Sinais da separação de Deus. Estes eram sinais de que eles agora estavam separados de Deus. Primeiro, a atitude em relação a seus corpos mudou imediatamente. Antes de desobedecerem a Deus, estavam nus, mas não se envergonhavam um do outro. Agora, eles estavam separados de Deus e suas mentes não estavam mais sob o controle de Deus, ou seja, o controle do Espírito.
Agora, provavelmente, seu corpo sua mente estava sob o controle da sua carne, seu corpo. Seus pensamentos tornaram-se maus e sua atitude em relação a seus corpos mudou. Eles tiveram vergonha de seus corpos nus. Segundo, eles tentaram suprir suas próprias necessidades. Antes de serem separados de Deus, eles buscavam a Deus para suprir tudo o que precisavam. Mas agora tentavam fazer as coisas por conta própria. Eles se vestiram com folhas de figueira. Não confiavam mais em Deus para dar-lhes o que precisavam. Estavam tentando viver independentes de Deus. Talvez eles tenham pensado que se vestissem, Deus não perceberia que algo de errado havia acontecido. Mas Deus não nos aceita baseado em nossa aparência exterior, né? Deus conhece o nosso coração, os nossos pensamentos e tudo o que nós fazemos. Assim como Adão e Eva tentaram fazer-se aceitável a Deus vestindo roupas, muitas pessoas hoje em dia acham que podem fazer-se aceitáveis a Deus através de aparência exterior de respeitabilidade. Aqui estão alguns exemplos: tornando-se membros de igrejas, sendo bons pais, esforçando-se para serem cidadãos cumpridores da lei, sendo membros de organizações cívicas e caridosas. 1 Samuel 16:7 diz: O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Adão e Eva não apenas tentaram cobrir sua nudez, mas quando Deus veio visitá-los, tentaram se esconder dele. Então, pessoal, não é que seja errado de forma nenhuma, tá? Se tornar membro de igreja, ser bons pais, esforçar para ser cidadãos cumpridores da lei, né? Fazer caridade. Pelo contrário, todos nós devemos fazer tudo isso. Mas o que está explicando aqui é que não adianta a gente querer fazer tudo isso, mas lá dentro do nosso coração nós não acreditarmos e não obedecermos a Deus, porque Deus não vê o que a gente faz lá de fora, nosso exterior. Primeiro que ele vê é o nosso coração, nossos pensamentos. Você tem amigos a quem gosta de visitar, de ir na casa deles? Deus amava Adão e Eva e ele vinha no final do dia conversar com eles, né? Antes de serem separados de Deus, eles o amavam e queriam conversar com Deus. Mas quando Deus veio, depois que eles lhes obedeceram, sua atitude em relação a Deus havia mudado. Por causa da sua desobediência a Deus, não eram mais os amigos de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, eles pensavam assim como Deus. Mas isso não era mais verdade. Agora pensavam como Satanás. Não podiam mais conhecer e entender a Deus. Não amavam mais a Deus. E estavam debaixo do controle de Satanás. Agora estavam do lado de Satanás. Porque tinham desobedecido ao mandamento de Deus, estavam com vergonha e com medo de Deus. Quando os filhos deliberadamente desobedecem aos pais, eles têm vontade de ficar perto deles? Eles conseguem olhar nos nossos olhos? Ficam felizes ao estar perto daquele a quem desobedeceram? Não, né? Geralmente as crianças também, quando desobedecem aos pais, tentam se esconder, tentam fingir, tentam ficar longe, né? Essa é uma comparação de Adão e Eva, né? Quando desobedeceram a Deus, também sentiram vergonha e queriam ficar longe de Deus. Então, o pecado, que é a desobediência a Deus, produz medo e faz com que as pessoas se afastem de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, não tinham medo de nada. Não havia nada a temer no mundo. Deus era seu amigo. Nenhum animal os feriria. O mundo inteiro era bom e bonito, e não havia doença e nem morte. Agora, a desobediência a Deus é a razão porque temos medo no mundo de hoje. Hebreus 2:15. Vamos ler aqui. Hebreus 2:15.
Só dessa maneira é que ele poderia libertar aqueles que durante a vida toda estiveram escravizados pelo medo da morte, tá? Então, o medo da morte, hoje para nós somos libertos dessa escravidão do medo da morte através de Jesus Cristo, que nos proporciona a vida eterna. Então estamos chegando no final, pessoal, acabando já, tá? Desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus, tem havido um medo terrível nos corações dos homens e mulheres. Podemos não gostar de falar sobre temores em nossas vidas, né? Mas cada um de nós tem, né, algum temor. Alguns exemplos de medo em nossas vidas: medo de doenças, medo da morte, medo da ruína financeira, medo de ataque dos inimigos, medo de guerras. Leia os jornais ou escute os noticiários. Somos uma sociedade cheia de medos. Será que a água que bebemos é realmente limpa? Será que os alimentos estão contaminados? O que resultará das conversações e desentendimentos entre as grandes potências mundiais? O que vai acontecer no mercado financeiro? Ou, mais pessoalmente, será que poderei pagar as contas no próximo mês? Será que vou ser vítima de um câncer? Será que é seguro para as crianças brincarem na praça? Você consegue conceber que Adão e Eva não precisavam temer nenhuma dessas coisas quando Deus os criou no princípio, porque era tudo perfeito? Vocês acham que Adão e Eva deveriam ter ficado com medo de Deus? Será que Deus realmente os castigaria por sua desobediência? Ou Deus é como muitas pessoas que só fazem vãs ameaças? Frequentemente nós ouvimos nos noticiários algumas terríveis ameaças que não dão em nada. Líderes políticos ameaçam fazer guerra, mas não estão preparados para cumprir o que anunciaram. Num nível mais pessoal, nós conhecemos pais que ameaçam punir seus filhos na próxima vez que se comportarem mal, mas não cumprem, porque estão muito cansados ou para cumprir a ameaça da punição, né? Vocês acham que Deus age desse jeito? Será que Deus apenas ameaçou Lúcifer e seus anjos quando falou que eles se rebelaram? Não, Deus sempre faz exatamente como promete. Ele não é como nós, que frequentemente falhamos em fazer o que dizemos. Deus é fiel e não muda e nem hesita, nem negligencia em fazer o que prometeu. Então Deus não é como nós, né? Que muitas vezes prometemos algumas coisas, falamos que iremos fazer e não cumprimos com a nossa palavra. Adão e Eva não tinham sido avisados das consequências do pecado? Sim, Deus os avisara claramente. Deus havia lhes demonstrado amor e bondade, mas avisou-lhe claramente da terrível coisa que aconteceria se eles lhe desobedecessem. O diabo não os fez pecar. Eles mesmos escolheram pecar. O que Adão e Eva deveriam ter feito em relação ao mandamento de Deus? Eles deveriam ter lhe obedecido por amor, né? João 14:21 diz que todo aquele que ama realmente a Deus crê em sua palavra. E deveriam ter lhe obedecido porque ele os avisara claramente sobre o castigo da desobediência. Mas Adão e Eva prosseguiram e desobedeceram a Deus, apesar de toda a sua bondade, da sua severa advertência. Agora, Adão e Eva tinham um bom motivo para ter medo de Deus. Por quê? Porque eles lhes desobedeceram e ele era o seu Criador. Eles dependiam de Deus para tudo. Até o fôlego que tinham em seus corpos tinha sido dado por Deus. Tudo o que eles tinham vinha de Deus e mesmo assim Adão deliberadamente desobedeceu ao mandamento de Deus. Deus sempre castiga aqueles que desobedecem a qualquer um dos seus mandamentos. Adão e Eva podiam esconder-se de Deus? Não. Deus viu Adão e Eva quando estavam tentando esconder-se entre árvores. Será que alguém pode esconder-se de Deus? Será que existe algum lugar em que possamos ir sem que Deus lá não esteja? Lógico que não, né, queridos? Deus está toda
em toda parte. Nós já aprendemos isso. Deus é tão grande, que Ele está em toda parte. Ninguém pode esconder-se dele. As trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. Quando as pessoas fazem coisas sabendo que são erradas, elas normalmente tentam fazê-las sem que pessoas vejam, ou seja, fazer a coisa errada escondida. As pessoas praticam coisas más no escuro, mas Deus sempre vê e ouve todas as coisas, porque para Deus, escuridão, trevas e luz é a mesma coisa. Nada pode ser oculto de Deus. Deus ouviu e viu tudo que dissemos e fizemos desde o dia em que nós nascemos. Então não tem nada na nossa vida que a gente tenha escondido de Deus ou que vai esconder, tá? A gente pode tentar esconder das pessoas, né? Daqueles que estão ao nosso derredor, mas de Deus, nunca. Em todos os lugares que nós estivermos a todo tempo, Deus está nos vendo. Conclusão. O que vocês acabaram de ouvir não é simplesmente um conto sobre um homem, uma mulher e uma serpente, né? Como muitas pessoas podem levar em consideração. É o evento trágico em que o homem foi separado de Deus. Adão e Eva foram separados de Deus por causa do seu pecado. Eles foram imediatamente separados de Deus, exatamente como este havia dito. Esta é uma coisa importante que podemos aprender dessa história. Deus sempre diz a verdade. Sua palavra é verdadeira. Ele sempre faz exatamente o que diz. Mas, ao contrário de Deus, que sempre fala a verdade, Satanás é mentiroso e homicida. Ele disse que Adão e Eva não morreriam se desobedecessem a Deus. Mas ele sabia que morreriam. Ele enganou, mentiu e tentou Adão e Eva, porque queria que eles morressem. Tenha cuidado. Satanás é o mesmo hoje em dia. Ele não é um sujeito de tridente na mão, que veste uma roupa vermelha e que a gente pode identificá-lo tão facilmente. Ele é enganador, inimigo das nossas almas. Ele usará qualquer método para evitar que nós ouçamos e sigamos a palavra de Deus. Ele não quer que ouçamos a palavra de Deus, porque quer que sejamos separados de Deus para sempre. Amém, queridos? Então, essa lição de hoje, que é a lição 10, né? Onde nós vimos aí que que Adão e Eva desobedeceram a Deus e por isso marcaram uma nova fase de toda a história da humanidade, né? Que foi quando o pecado, a desobediência entrou no mundo e tudo que era bom, tudo que era perfeito acabou para o homem, tá? Então, a partir das próximas lições, nós vamos aprender mais aí, né? Continuar aprendendo sobre isso. Espero que vocês estejam realmente gostando das aulas. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, por favor, comentem, né? Abaixo do vídeo aí no YouTube, ou mesmo aqueles que têm meu contato no WhatsApp, se quiserem mandar mensagem, também estou à disposição. Pessoal, vamos orar rapidinho aqui, né? Nossa lição hoje se estendeu um pouco mais, era um pouco maior, mas amém. Querido Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, ó Pai, que nós estivermos aprendendo na Tua Palavra, junto contigo, junto com o Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa continuar nos ensinando dia após dia, semana após semana. Que o Senhor possa realmente nos usar como ferramenta preciosa em Tuas mãos, Senhor. Que nós possamos aprender da Tua Palavra e segui-la, Senhor, para poder assim Te amar todos os dias da nossa vida. Nós sabemos, ó Pai, que nós somos pecadores, Senhor, que nós erramos, apesar de muitas vezes, ó Pai, não queremos errar, nós erramos, Senhor. Então que o Senhor venha a cada dia, Pai, com Teu perdão, com Teu amor, com Tua misericórdia e com Tua graça sobre nossas vidas, através do sangue de Jesus, nos libertar, nos purificar e perdoar, ó Pai, as nossas vidas de todo o pecado, Senhor. Que o Senhor esteja conosco durante toda esta semana, Pai. Que o Senhor nos ensine a dar ouvidos à Tua palavra e não ouvido às enganações de Satanás contra nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor possa nos livrar de toda doença, toda enfermidade, todo o mal, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, nossos parentes, nossa família, Senhor, todos aqueles que estejam ao nosso redor.
Nos dê uma semana agradável, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se vocês gostaram aí da aula, deixe seu like no vídeo. Compartilhem do canal aí Alessandro Moraes, Gospel Tech, com outros conhecidos. Que todos nós possamos continuar aprendendo da palavra de Deus. Até a semana que vem, se Deus permitir.